Bem, meus caros, seja bem-vindo à nossa aula. Vamos dar continuação da aula de modelo ISLM, mas eu vou fazer de forma separada. Agora eu só vou dar o balanço de pagamento. Atenção, a nível da macroeconomia, balanço de pagamento são balanço de transações correntes mais balanço de capital. Mas há que realçar que existem transferências unilaterais, omissões e erros, mas isso na macro não vamos tratar mais na economia internacional, ok? Quando concerne a balanço de transações correntes, estamos a referir exatamente a balanço comercial, que é igual a exportações menos importações, ok? No que concerne a exportações é X, são exportações autônomas, mais a entrada de divisa vezes a taxa de juros em vigor. No que concerne a importações é importações autônomas, mais a saída de divisa vezes a taxa de juros, ok? Então faz sentido dizer que balança comercial é igual a exportações, que são exportações autônomas, mais a entrada de divisa vezes a taxa de juros, menos exportações, mais a saída de divisa vezes a taxa de juros, assim como está. Então, essa aqui é balança comercial. E tem por um lado balanço de capital. Balanço de capital significa o quê? Balanço de capital é a taxa de câmbio vezes a taxa de juros, a taxa de juros interna menos a taxa de juros externa. Isso vamos chamar de EW. Atenção, há que realçar, quando a taxa de juros interna é maior que a taxa de juros externa, estamos perante a entrada massiva de divisa. Quando a taxa de juros interna for menor que a taxa de juros externa, aqui temos a saída de divisa, ok? Feito isso, nós já podemos ver por isto num único sítio, que é a balanço pagamento é igual a exportações, que é X mais A1 vezes E menos cometi um grave erro aqui. Aqui esqueci que também existe aquilo que nós chamamos de importações autônomas menos o rendimento, aquele definido por Keynes. Peço desculpa, mas é muito simples. É só ver que importações é igual a importações autônomas mais a saída de divisa vezes a taxa de juros mais a taxa de câmbio mais a multiplicador das importações vezes os rendimentos. Isso já vemos no balanço de pagamento, ok? Então aqui é X mais a taxa de juros menos o M autônomo menos A2E mais MY, ok? Mas nós estamos a referenciar que também temos a balança de pagamento, que são a entrada de taxa de juros mais a taxa de juros vezes o IW menos ID menos IW. Assim está. Mas nós sabemos que balança de pagamento, na verdade, é igual a zero, né? Então vai ficar balanço de pagamento igual a zero. Vai ficar X mais A1 vezes I menos M mais A2 vezes I menos MY mais I vezes ID menos I vezes W. Ok, aqui até podemos pôr este com este igual a zero. Então, este com este fica o X menos M mais A1I mais A2I menos MW mais I vezes ID menos o IW.
W igual a 0. Este aqui podemos pôr em evidência. Fica o X menos M mais A1 mais A2 vezes E. Ele passa para cá. Fica mais I vezes IW mais ID mais IW igual a MY. Ele passa para cá. Fica Y igual a X menos importações autônomas mais A1 mais A2 vezes I mais I vezes o ID aqui menos IW. Isto tudo a ser multiplicado com, a ser dividido com M. Do mesmo jeito nós podemos pôr em ordem I, esse I aqui. Isso ficaria o I igual a MY menos, abre parênteses, o X autônomo menos M mais A1 mais A2 vezes I, estudo, mais o IW, estudo, é dividido por E. Então, essa aqui é a forma representativa de balanço de pagamento. Isso está a calcular o balanço de pagamento. Atenção, eu sempre vou referenciar. Aqui é balanço de pagamento, estamos estudando uma forma introdutória macro, mas em economia 2 vamos ver que balanço de transações correntes, mas balanço de capital, transferências unilaterais, emissões, etc, etc. Só para aproveitar o meu tempo, já que ainda tem tempo. No modelo IS barra LM, está assim. Aqui tem a taxa de juros, aqui tem o rendimento. Aqui tenho o LM, aqui tenho o IS. Aqui está em equilíbrio. Aqui é a taxa de juros, aqui é o rendimento. Se ponhamos o governo decide aumentar os seus gastos, o que vai ocorrer? Ele vai deslocar para aqui. Fica IS1. Ok, vamos explicar. Quando o governo aumenta os gastos, dada que este é uma das componentes das despesas autônomas, se este aumenta, a procura agregada irá aumentar para o mesmo nível de taxa de juros. Para estas condições, para equilibrar o mercado real, exigirá nível de rendimentos mais elevado a qualquer taxa de juros em vigor na economia, o que implica a deslocação da curva de IS para a direita. Então, se deslocou para a direita, passou para aqui. A qualquer taxa de juros em vigor na economia. Para o mesmo nível de rendimento, a taxa de juros não satisfaz o nível de rendimento. Tá vendo? Esse nível de rendimento e a taxa de juros não estão em equilíbrio. Aqui não estão em equilíbrio, não se cruzaram. Tem que se cruzar mais ou menos aqui. Então, o que vai ocorrer? Os agentes econômicos, na necessidade de querer efetuar transações, vão recorrer na sua carteira de ativo composto por moedas e títulos. Ou seja, eles irão oferecer títulos, de modo a obter liquidez para efetuar transações adicionais geradas por gastos governamentais. Ou seja, haverá maior oferta de título. E para equilibrar o mercado de título, o preço de título irá baixar, de modo a equilibrar esse mercado. Quando o preço de título baixa, implica a elevação da taxa de juros, dada a relação inversa existente entre o preço de título e taxa de juros. A taxa de juros irá aumentar ao longo da curva IS. Está a ver aqui? LM, desculpa. Essa taxa de juros irá aumentar ao longo da curva IS até que um equilíbrio interno se estabelece. Quando a taxa de juros aumenta, implica a libertação de recursos até que um equilíbrio interno se estabelece. Ok? Vou dar mais outro exemplo. Na mesma situação,
em que ocorre aqui tem ES, ELM. Vamos supor que o governo decide reduzir os seus gastos. Aqui taxa de juros, aqui rendimento. Então, quando reduz os seus gastos, significa essa curva vai deslocar. Vai ficar ES1. Ok, quando o governo decide reduzir os seus gastos, a procura agregada irá reduzir. E para o mesmo nível, para nessas condições, as condições para equilibrar o mercado real exigirá nível de rendimentos mais baixo, o que implica a deslocação da curva representativa de ES para a direita. Então, significa que esse vai deslocar para a direita. É para a esquerda, desculpa. Para o mesmo nível de taxa de juros, o nível de rendimento não é suficiente para equilibrar o mercado real. Para o mesmo nível de rendimento, a taxa de juros não é suficiente para equilibrar o mercado real. Ou seja, os agentes econômicos, na tentativa de querer efetuar transições, irão recorrer na sua carteira de ativos, vendendo títulos, de modo a efetuar transições, o que implica que, estou a cometer equívoco, para equilibrar o mercado real, os agentes econômicos irão procurar títulos, o que implica a maior procura de títulos, e para equilibrar o mercado de títulos, o preço de título irá aumentar. A procura de título irá aumentar e o seu preço irá aumentar. Quando o preço de título aumenta, implica a redução da taxa de juros, dada a relação inversa existente entre estes. A taxa de juros, quando reduz, implicará também a libertação do recurso que estava associado em títulos. Portanto, a curva ES, a taxa de juros irá reduzir ao longo da curva ES até que um equilíbrio se estabelece. Ou seja, uma política restritiva no mercado interno implica um nível de rendimento mais baixo e taxa de juros mais baixa. Significa que essa política é eficaz. Do mesmo jeito que essa política é eficaz, essa também é eficaz. Ok. E só para terminarmos. Geralmente as economias funcionam. A economia moçambicana apresenta rigidez de capital, isto é, transiciona com o resto do mundo em cerca de 75%, e há fuga maciça de capital. Por isso tem uma curva representativa de balanço de pagamento mais inclinado. Então aqui tenho as três curvas em equilíbrio, seja interno ou externo, fica mais ou menos assim. Mas, meus caros, isso aqui não funciona. Isso aqui. Na vida prática, sim, mas não tem muito impacto. Por isso, após eu terminar essa aula aqui, para os estudantes vão fazer contabilidade, gestão, contabilidade, auditoria, que estão a ver essa matéria, irão parar. Irei dar continuação com os estudantes que estão a fazer a economia, os economistas, sobretudo na macro 2, quando vamos falar de modelo completo. Esse modelo não é completo. Quando nós falamos de modelo completo, esse modelo não olha a procura de fator emprego, não olha os preços, etc. Então, modelo completo irá nos dar o que significa isso. Então, isso aqui só para explicar um troco comum para os contabilistas, gestão, etc. Tendo em conta que a aula prática que eu tenho, as políticas vou dar para os estudantes que vão fazer curso de economia. Sobre os cálculos vou dar usando a ficha da USTEM. Tem a ficha da USTEM. Agora para os exercícios vou explicar quando o governo aumenta os gastos, o que acontece, quando reduz os gastos, o que acontece, quando o Banco Central aumenta
aumenta a massa monetária, o que acontece? Reduz a massa monetária, o que acontece? O que significa a desvalorização, o que significa a valorização, apreciação, depreciação, etc, etc. Mas aqui estamos a falar isso é uma forma introdutória, não é mais exaustiva, porque senão vou ter choque aqui com estudantes que estão a fazer Economia Internacional 2. Então, na Economia Internacional 2 vamos ver mais exaustiva, quando vamos ver perfeita mobilidade de capital com mobilidade de capital relativa. Aqui estamos a falar de relativa com mobilidade de capital. Ok. Bem, meus caros, acho que é tudo. Não perca o próximo vídeo. Vou resolver o exercício ES/LM, o investimento, poupança e mercado monetário, com ficha prática da USTM, professor Dr. Faisal. Por hoje é tudo.